Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica 2. Meu nome é Vitória Tereza e eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre aromaticidade e antiaromaticidade pela teoria dos orbitais moleculares. Como que a gente explica, então, né? A gente primeiro pode se fazer essa pergunta básica aqui, que é por que moléculas planares com nuvens cíclicas ininterruptas de elétrons π são altamente estáveis, ou seja, aromáticas, se elas têm um número ímpar de pares de elétrons π? E quando uma substância ela tem um número par de pares de elétrons π, ela é altamente instável, ou seja, são substâncias antiaromáticas. Por que então que o fato de ser um número par ou um número ímpar caracteriza a estabilidade da molécula, né? Então a gente vai explicar isso pela teoria dos orbitais moleculares, né? Esse esquema é chamado o artifício de Frost, né? É uma homenagem ao químico que inventou o esquema. E aí a gente consegue ver assim, né? Em que as energias relativas dos orbitais moleculares π de uma molécula planar com uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons podem ser determinados desenhando essa substância cíclica com um de seus vértices apontados para baixo, né? E as energias relativas dos orbitais moleculares π vão corresponder aos níveis relativos dos vértices. Os orbitais moleculares abaixo do ponto médio, então, são orbitais moleculares não ligantes, né? Notem que o número de orbitais moleculares π é o mesmo que o número de átomos no anel, porque cada átomo do anel contribui com um orbital p. Os 6 elétrons π do benzeno ocupam seus 3 orbitais moleculares π ligantes, e os 6 elétrons π do ânion ciclopentadienila ocupam seus 3 orbitais moleculares π ligantes. Certo? Note que há sempre, né, um número ímpar de orbitais ligantes, porque um corresponde ao vértice mais abaixo e os outros entram em pares degenerados. Isso significa que substâncias aromáticas, tais como o benzeno e o ciclopentadienila, bem aqui, né, eles vão ter um número ímpar de pares de elétrons, né, em orbitais ligantes, né, completamente preenchidos, e nenhum elétron em orbital não ligante ou antiligante. E é isso que vai caracterizar estabilidade às moléculas aromáticas, né? Enquanto que as substâncias antiaromáticas têm um número par de pares de elétrons, né? E isso vai caracterizar a instabilidade delas, né? Para preencher os orbitais ligantes, como o cátion ciclopentadienilo, né? Ou elas então vão ser estáveis para preencher esses orbitais ligantes, ou elas têm um par de pares de elétrons π sobrando após o preenchimento dos orbitais ligantes, como é o caso do ciclobutadieno. A regra de Hund então vai determinar que esses dois elétrons ocupem dois orbitais degenerados. Os elétrons não emparelhados são responsáveis pela instabilidade de moléculas antiaromáticas. Aqui a gente consegue ver então as moléculas antiaromáticas, com os pares sobrando aqui, ó, com os elétrons degenerados aqui sobrando. Em relação à nomenclatura, a gente consegue ver aqui que todos os compostos que vão conter um anel benzênico são aromáticos e os derivados substituídos do benzeno formam a maior classe do composto aromático, né? E muitos desses compostos são nomeados pela junção do nome do substituinte com o prefixo do benzeno, como aí o bromobenzeno e o terc-butilbenzeno. E aí a gente também vai usar os prefixos aqui orto, meta e para identificar essas posições aqui que também podem ser numeradas. E em relação à reação do benzeno, né? Como consequência da presença de elétrons π acima e abaixo do plano do anel, o benzeno então vai ser um nucleófilo, né? Ou seja, ele vai reagir com um eletrófilo, né? E quando um eletrófilo se liga a um anel benzênico, aqui, né? É formado um carbocátion intermediário, né? Como vocês podem ver aí. E a primeira etapa de uma reação de adição eletrofílica, né? De um alceno. Então, um alceno nucleófilo reage com um eletrófilo, formando um carbocátion intermediário, e aí ele pode sofrer adição ou substituição eletrofílica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção.